Queridos Pai do Senhor, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Algo que me impulsiona sempre trazer meditações da Bíblia para vocês e para mim mesmo. Eu acredito que esse algo é Jesus Cristo, porque a palavra dele é séria, deve ser pregada em todo mundo e para toda criatura. Então eu fico alegre com isso. Em sermões do YouTube, já chegamos a mais de 300 vídeos, mensagens edificantes. Em sermões em púlpitos de várias igrejas e vários locais, já pregamos mais de 3.000 sermões para a glória de Deus. E eu amo ministrar a palavra de Deus, eu amo. Isso me enche. Então, eu não importo com fama. Eu importo se pelo menos uma pessoa ver esse vídeo e falar: eu fui edificado através desse vídeo, eu fui fortalecido através desse vídeo. Isso que me impulsiona a continuar pregando. E hoje eu quero pregar sobre inocência. Mateus capítulo 18, versículo 3. A palavra do Senhor está escrita assim: e disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Vou ler de novo, por gentileza, preste atenção. E disse: em verdade vos digo que se não converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estava analisando isso na madrugada dessa noite. O Senhor estava me despertar e eu observo como a gente precisa ser como criança, como a gente precisa ser muitas das vezes mais inocente do que nos acharmos demais, do que nos queremos parecer, do que preferimos desobedecer a Deus. Adão e Eva, no princípio, com certeza, era como criança. Por isso que eles eram considerados santos. Por isso eles tinham um vínculo de comunhão 100% com Deus. Mas no momento que eles começaram a se achar, no ponto de desobedecer a Deus e falar: não, eu posso sim pegar aquele fruto, saber o que Deus me proibiu, seguindo o conselho da serpente. Um dos tópicos que mais me chama a atenção de ser uma criança, de ser como uma criança, para entrar no reino do céu, é essa palavra aqui que foi citada pelo próprio Jesus: se converterdes. Se não converterdes, quer dizer o quê? Nós, com o passar do tempo, com o passar do cristianismo, vamos nos deixando a desejar. Você não vê criança guardando mágoa. Você não vê criança odiando o seu próximo, falando mal do seu próximo, mentindo do seu próximo. Quando criança é criança, tudo surpreende eles. Eu lembro que quando eu era ainda criança, chegava pessoas, homens de Deus, trazendo mensagens de Deus, revelações para mim, e eu me derramava em prantos. E o interessante é que no meu coração eu falei: mas o que é isso? Pregador? Como será isso? Eu vou em outros lugares? Eu vou em outras cidades? Eu vou em outros países? Como é que é isso? E aí eu via uma pureza grande no meu coração. A gente temos que ser como criança. Porque tem pessoas que sabe, conhece, estuda,
e muitas das vezes é rancorosa, ambiciosa, maldizente, mentiroso, caça intriga e faz intriga, mesmo conhecendo um pouco mais. Talvez o Senhor quer que a gente conheça um pouco menos. Talvez o Senhor quer que a gente não nos ache tão seguros, para que nós venhamos voltar para o jardim da inocência, para que nós venhamos estar sempre e inteiramente dependendo dele. Quantas pessoas já não querem ouvir mais o que o Senhor tem para falar? Porque tem pessoas que falam, não, mas eu estou ouvindo, estou lendo a Bíblia, mas interpreta da forma que quer. Estuda da forma que quer. Prega do jeito que quer. E todos esses tópicos tem que ser guiado pelo aquele em quem nós temos que depender para sempre. Deus. Deus. Quando a gente vê como a gente tinha medo dos nossos pais, como a gente respeitava, e tem que respeitar até hoje, mas a maioria não respeita mais. Se acha que sabe mais, acha que tem mais força, não respeita os pais, não tá nem aí com os pais, não tem saudade dos pais, não visita os pais, não liga para os pais. Eu vejo como a inocência se afasta de nós, como a maldade se encarreta de entrar no mesmo espaço, como o pecado se encarreta, as trevas se encarreta de encher o nosso coração. Em outrora era inocência. E hoje em dia, no campo espiritual, eu vejo isso. Homens e mulheres que estão acalejados de estar na igreja, mas não quer obedecer mais a Deus. Não quer estar inocente a ponto de Deus, eu não vou fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Qual é o tipo de culto que você está cultuando a Deus? É a Deus ou é aos demônios? É interessante que até na palavra de Deus, os homens de Deus usavam esse argumento. Vocês estão adorando a Deus? Ou adorando Baal? Adorando Belzebu? Astarote? Jezabel? Porque quando a gente acha, eu sou o cara, eu sou o ungido cara, eu me consagrei o cara, a inocência pulou, a inocência se afastou. E para que o Espírito Santo nos use como Ele quer, nós devemos se converter dos nossos maus caminhos e tentar ser o máximo como uma criança inteiramente dependente de Deus. Eu não estou dizendo como o apóstolo Paulo disse, vocês são crianças e precisam do leite materno. São tudo menino. Não nesse sentido. Estou dizendo no sentido de ser inteiramente humilde de coração, amar, vigiar, porque quando é criança, é os pais que ensinam ou é o mundo que ensina? E muitas pessoas estão preferindo ser guiadas pelo mundo, guiado pelas heresias, guiado pelo pecado. Eu vejo tantos homens hoje se afastaram tanto de Deus, e aí é aplaudido pelos homens, mas que adianta? Os anjos lá do lado de Jesus olhando para eles e falam assim, coitado, mais um que se rebelou. Lá embaixo ele está ganhando aplauso, lá embaixo ele está conseguindo o que ele quer, mas olha a tristeza quando Jesus olha para ele. Jesus não dá um sorriso para ele, porque o que ele está conseguindo na terra, ele vai ser desprezado pelos céus. Amados, cuidado. Cuidado.
Você lembra que quando Jesus trouxe aquela criança no meio, teve um monte de fariseus, saduceus e alguns crentes que olhou e falou assim: ah, criança, eu não quero ser igual a criança não. Criança não sabe nada, eu sei tudo. Criança não é estudada, eu sou estudado. Criança não é sacerdote, eu sou sacerdote. Criança não é profeta, tem profeta aqui no nosso meio. Meus irmãos e minhas irmãs, é triste. É triste quando a gente tem que voltar para trás e nos humilharmos. É triste quando a gente tem que olhar para trás e falar: Deus, como eu estou desviado dos teus caminhos. Como eu preciso de ti. Volte para o jardim da inocência. Independente qual cargo que você tem. Independente até onde você já alcançou o tempo de congregação. Volte para o jardim da inocência. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A paz do Senhor.